Estamos gravando, então, vou compartilhar a tela aqui com vocês. Muito bem. Então, sejam bem-vindos ao workshop Processo Seletivo Descomplicado. Meu nome é Mainara, eu sou cientista social de formação, licenciada em Ciências Sociais, né? Sou mestre em Educação pela PUC de Campinas e agora estou no doutorado em Educação também, só que pela Unicamp, todos aqui no estado de São Paulo. E prometi para o pessoal, para os meus seguidores, que depois de passar meses nesse processo seletivo, eu traria um encontro gratuito para abrir essa experiência para vocês. E aí, nesse meio, também me perguntaram o que seria uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, e eu percebi que realmente é algo que não é muito falado, que as pessoas não têm muito contato. Então, eu também quero trazer um pouquinho disso para vocês hoje, né? Um entendimento mais geral, e aqui eu não vou ensinar para vocês como faz um projeto, quais são as etapas, o que tem que ter no Lattes, como preencher o Lattes. Não é essa parte específica, mas na verdade são as estratégias por trás de cada etapa, o que é esperado de um aluno em cada etapa e no processo seletivo como um todo, tá? Então, eu vou apresentar para vocês aqui todo o processo, ao final eu vou abrir para dúvidas, tanto sobre o meu processo, quanto o processo em geral, alguma etapa específica, e aí a gente finaliza o nosso workshop. Tá? Mas aguardem que no final tem uma pequena surpresinha para vocês. Então, começando, quem sou eu? Né? Como eu disse, eu sou licenciada, mestre, doutoranda, também sou mentora e normalizadora acadêmica desde 2022, oficialmente de 2023 com a empresa Academicaus. Então, nesse processo todo de formação, eu fiz iniciação científica, publiquei artigos de cada uma delas, participei de muitos eventos, fiz conexões e muitas parcerias. Então, o primeiro ponto que eu quero frisar aqui é não ter comparação em relação à minha trajetória entre vocês, tá? Ó, chegou alguém aqui, eu vou aprovando, tá? Prontinho. Então, a ideia é mostrar para vocês que eu tenho já uma experiência em pesquisa muito anterior a quando eu prestei o doutorado. Então, se vocês têm essa dificuldade, se vocês têm insegurança, é normal do processo. Eu também tinha, mas eu iniciei isso muito cedo, o que facilitou, de certa forma, para eu ter essa experiência. Então, a ideia é eu conseguir passar um pouco dessa experiência hoje para que vocês sintam um pouco menos essa insegurança, essa falta de entendimento sobre o que é esperado e o que é cada uma dessas etapas, tá? A ideia é realmente conseguir trazer um pouquinho disso para vocês hoje. O que vocês esperam, então, do workshop, né? O que eu vou trazer aqui? A minha experiência de pesquisa, então, como foi o processo do mestrado, do doutorado, contextualizar um pouquinho o que é, porque vocês me perguntaram bastante, trazer um pouco das etapas gerais, tanto a partir das minhas experiências, quanto dos mentorados que eu tenho pelo Brasil. Então, eu tenho ali de Sergipe, tem do Tocantins, tem uma de Manaus, eu estou agora também com duas alunas de lá, eu conheci um pouco do processo, tem um aluno na Argentina, uma que está em Portugal, então, tenho alunos do sul também do país, então, assim, a partir desse montante de experiências, de contato que eu tive com esses mentorandos também, que eu trouxe um pouquinho para vocês, né, dessas possibilidades. Lembrando que cada processo, por mais que tenha elementos em comum, eles são únicos, e a gente precisa avaliar cada um dos editais para conseguir ter um direcionamento maior, tá? Então, vou trazer especificamente a minha experiência no mestrado, que foi durante a pandemia, o processo seletivo, e também como isso impactou quando eu decidi prestar o mestrado, como que foi esse processo. Terminando com uma exposição total. Eu vou abrir aqui para vocês a minha pasta do processo seletivo do doutorado, falando sobre todas as estratégias que eu usei em cada uma das etapas e mostrando realmente ali o que eu organizei, como foi feito, os arquivos que eu tenho, tá? Não vai ser tão detalhado, tipo, olha, no projeto eu coloquei isso, aquilo, mas vai ter ali, no geral, as estratégias que eu adotei para cada uma das etapas. Então, o que é e para que serve uma pós? Primeiro, diferenciar lato sensu de stricto sensu. A lato sensu são as pós-graduações de especialização, MBA, que são aquelas focadas para quem quer ter um aprimoramento profissional. Então, eu preciso
me candidatar a uma vaga de emprego, mas eu não tenho tanto conhecimento ou certificações nessa área pontual que eles querem. Então, eu vou fazer uma especialização de 6 meses, 1 ano, para conseguir ali ter preparo para isso. Enquanto a estrito sensu, que é o mestrado, um doutorado, serve principalmente para a carreira acadêmica, para a docência no ensino superior, mas também para quem quer desenvolver pesquisa, se aprofundar realmente sobre um tema, tá? Então, a gente tem essas duas diferenças. E em relação a estrito sensu, que é o mestrado e o doutorado, a gente tem ali algumas características. Então, o mestrado, ele costuma ter 2 anos de duração, enquanto o doutorado é mais extenso, ele tem 4. A formação deles dá um diploma e o título de mestre ou doutor para a pessoa que cursou, e costuma ser nessa sequência, você faz uma graduação, algum curso, depois você vai para o mestrado, e depois para o doutorado, para ir se aprofundando e se aprimorando nesse meio acadêmico e de pesquisa. Mas tem casos específicos ali de quem já tem muita experiência, que pode pular direto para o mestrado. Isso é um papo para outra aula, é muita coisa, mas, no geral, eu não recomendo muito, tá? O mestrado, ele é visto como esse meio do caminho para você aprender de fato o que é ser pesquisador e entrar no doutorado mais preparado, tá? Então, eu, pelo menos, considero muito importante, mas isso é algo que realmente vem sendo muito discutido, então, outro dia a gente pode se aprofundar mais. No acadêmico, que a gente tem essa diferença, né, tanto do acadêmico ou do profissional, que é mais recente, a gente quer formar ali no acadêmico pesquisadores e docentes, principalmente para atuar, como eu falei, no ensino superior, nas faculdades. Enquanto no profissional, o foco é formar profissionais mais qualificados para o mercado, mas com base científica, e essa é a diferença do mestrado e doutorado profissional para uma especialização, por exemplo. Tem essa base científica, você ainda tem que fazer pesquisas. Então, de todo modo, o título de mestre e doutor é o mesmo, tá? Mas com essa pequena distinção. Em ambos, você faz as disciplinas, bem menos do que na graduação. Você tem ali um orientador que vai te acompanhar durante todo o processo formativo e ele vai te guiar, porque no final você precisa entregar uma dissertação no mestrado ou uma tese no doutorado, que é ali versão mais aprofundada e madura de um TCC. Você tem mais tempo para fazer, você, em tese, ali tem que ter mais base científica para conseguir desenvolver um trabalho de qualidade, e você tem que ter um rigor metodológico, científico também, já mais amadurecido, tá? Então, isso é mais para o acadêmico. No profissional, você tem que entregar, geralmente, um produto que impacte na área do seu modo ali, de modo prático. Então, eu estou na área da educação, tenho que desenvolver um produto que, junto ali com uma base científica, um texto acadêmico, que impacte na sala de aula, na formação dos professores, na gestão, em algum ambiente da educação, e que tem que estar bem embasado, bem justificado, e colocado em prática também, para verificar ali a sua eficácia. Quais são, então, as etapas mais comuns do processo seletivo? A gente tem a análise da documentação, então é muito importante você sempre ter guardado os documentos da sua formação, da sua atuação, de participação em eventos, guarda tudo certinho, organize em pastas, tenha sempre, se possível, impresso e também em nuvem, principalmente, para não ter problema ali de perder essa documentação. A segunda é o projeto de pesquisa. Então, a gente precisa desenvolver um texto acadêmico falando o que a gente vai pesquisar durante o mestrado ou doutorado, e ele vai ser avaliado. O terceiro é a apresentação oral do projeto. Esse não é tão comum, mas também acontece, então você tem um tempo que você tem que apresentar, e eles vão fazer uma arguição, eles vão fazer perguntas sobre o projeto para verificar se você realmente sabe do que você está falando, se você construiu aquele projeto. O quarto é o currículo Lattes, que é o currículo dos acadêmicos, diferente do currículo Vitae, onde você lança lá toda a sua formação, a sua atuação, participação nos meios acadêmicos. Tem a prova de conhecimentos específicos, que é o quinto item, onde você lê uma lista de textos recomendados pelos programas, para você, na hora, fazer uma prova baseado nesses textos que eles deram. O sexto é a prova de proficiência, você tem que comprovar a proficiência de uma língua para o mestrado e 2 para o doutorado. As mais comuns ali são inglês e espanhol, mas costumam ter outras línguas também, e não é um bicho de 7 cabeças, tá? A gente pode falar mais em outro momento, mas geralmente é algo mais tranquilo. Geralmente são textos na língua estrangeira, com perguntas em português para responder em português, seja dissertativo ou de múltipla escolha. Então, tem algumas variações, mas costuma ser um pouquinho mais tranquilo do que aqueles grandes testes internacionais.
E a sétima, a entrevista. Para quem às vezes não tem apresentação oral do projeto, o grande foco costuma ser a entrevista, onde você conversa com os professores do programa e que eles vão te avaliar ali de um modo geral. O meu processo, então, pro mestrado, que ocorreu em 2020, na pandemia, né, qual foi o contexto? Além da pandemia, eu estava no último ano da faculdade, então estava terminando Ciências Sociais, terminando TCC, meio da pandemia, eu não tinha experiência docente, né, eu tinha as ICs, mentorias, bolsas ali da instituição, mas eu não tinha experiência prática na docência, tinha 21 anos, era o nenezinho da turma depois que eu entrei, e estava fazendo ali tudo junto, né? Então estava um pouco esse mix de emoções, correria total, e foi tudo remoto. Então eu tive a etapa do projeto de pesquisa, do currículo Lattes, tive prova de conhecimentos específicos e de proficiência, finalizando com a entrevista. A ordem das etapas também pode mudar dependendo do edital, então é sempre bom estar acompanhando isso também. Tá? Então, eu acredito, eu sempre afirmo que o meu foi um pouco mais fácil, justamente por ser remoto, né? Não teve tanta pressão, não teve deslocamento, não teve cansaço em relação a essa parte. Da estrutura, eu tive algumas críticas ao processo por falta de transparência e de clareza nas avaliações. Em que sentido? Isso daí prejudicou um pouquinho para eu entender onde eu fui bem e onde eu fui mal. Por quê? Eu não passei nos primeiros lugares, eu passei ali nos últimos, mas consegui a vaga de primeira. Ainda assim, eu não sabia o porquê que eu estava naquela posição. Eu não sabia como que eu tinha ido em cada uma das etapas, não tinha nota, não tinha classificação, não tinha nada. Então, realmente ali um pouco de... Eu fiquei sem entender em como me preparar melhor depois para o doutorado. Falei, bom, não sei o que eu fiz de errado, o que eu podia ter melhorado, né? Então, a ideia era, vou ter que melhorar tudo, né? Na dúvida, a gente sai atirando para todos. E as consequências disso foi realmente prestar o doutorado com mais insegurança, mesmo tendo a experiência já na pesquisa há muito tempo, mesmo ajudando os meus alunos, eu falei, bom, agora eu mesma, no meu caso, eu não sei o que eu fiz ali que poderia ser melhorado, então me gerou um certo sentimento de insegurança na hora de prestar o doutorado. E como que foi, assim, né, esse processo, trazendo um pouco já de estratégias, além de muita organização e dedicação? A primeira coisa é vocês não deixarem para a última hora, tá? O meu processo abria as inscrições em agosto, na primeira semana de agosto. Então, desde o ano passado, eu já estava buscando qual faculdade que eu ia fazer, qual universidade, qual programa, com quem, estava tentando entender melhor como funcionava, e aí, cerca de 2, 3 meses antes, eu comecei, de fato, a me preparar de forma séria. Então, com esse tempo, eu sabia que eu conseguiria me organizar e ter tempo suficiente de me preparar para todas as etapas. Então, isso foi uma decisão muito importante que fez toda a diferença, junto, é claro, com essa organização. E aí, o que eu adotei, né? Tentei até nomear aqui para vocês, os 3 Es: entendimento, estratégia e execução. Juntando esses 3, para além da organização e da dedicação, foi a forma como eu consegui, pelo que eu acredito, como eu falo para os meus alunos, entrar no processo seletivo. No entendimento, o que eu fiz? Eu busquei tudo. Gente, eu dei uma de louca, de perseguidora, fui nos sites da faculdade, digitei no Google o nome da universidade, do programa, olhei vários programas para ter certeza, olhei o Instagram, olhei as linhas e os grupos de pesquisa, os possíveis orientadores no currículo Lattes. O currículo Lattes, nessa hora, não é só para você pôr as suas coisas, ele é uma ferramenta-chave, essencial, que vai fazer toda a diferença. É nele que você vai ver os possíveis orientadores, os projetos e os artigos que eles têm. Você vai buscar essas publicações, vai ver os orientandos anteriores, para ver o que eles andam publicando, se o orientador já orientou algum trabalho ali no tema parecido com o seu, se ele tem base para orientar no que você quer pesquisar. Às vezes, ali, lendo esses trabalhos, você vai tendo uma ideia diferente do seu tema, então serve para muitas questões, né? O Lattes é muito importante nessa hora. E focando principalmente ali em conhecer o programa que eu quis prestar. Vou olhar os editais dos processos anteriores para ver as datas, geralmente quando abre, quando fecha, quantas pessoas prestam, se tem essas informações, se tem transparência ali disso tudo, quais são as etapas, o que eles pedem em cada etapa. O ideal é ter o edital atual? É, mas você não precisa esperar ele ser publicado para se preparar, porque é muito curto o prazo. Então, você vai se preparar com o edital do ano anterior, porque geralmente eles mudam pouquíssima coisa, você já fica preparado quando ele sai,
e não corre o risco de fazer algo corrido ali na hora, só para ter alguma coisa para submeter. Então, eu vi como funcionavam as bolsas, quais eram as chances, principalmente para quem depende de bolsa para entrar. Eu queria muito ter uma bolsa, porque eu tenho que viajar, tenho que fazer as disciplinas, então ia me ajudar. Como funcionariam as disciplinas? Eu tenho horário para fazer? É de dia, é de noite? Tem essa variação? Quantos créditos? Quantos eu ia precisar fazer? Como que eu ia me organizar para não só entrar, mas conseguir ficar lá depois? Né? Eu chegar já sabendo quais seriam os meus desafios. E de estratégia, então, o que eu usei de estratégia para conseguir me preparar? Eu falei por e-mail e WhatsApp com pessoas que já estavam lá dentro, então eu tinha o contato de 2 pessoas que já estavam lá dentro, então não conversava tanto, mas ainda assim eu fui atrás, nessas horas tem que mandar a vergonha lá para longe e falar, não, vou sair com a cara e a coragem mandando mensagem para todo mundo. Ah, mas eu quero prestar em outro lugar e eu não conheço ninguém. Gente, currículo Lattes também ajuda nisso, tá? Quando no site da instituição não tem o e-mail de um professor, você olha no currículo quem é o aluno, procura o Instagram da pessoa, dá uma de stalker de novo. No Lattes, você tem a opção de mandar mensagem para a pessoa que vai chegar no e-mail que a pessoa cadastrou no currículo, então também é uma forma de você conseguir ir tendo esses contatos. Se for pelo Lattes ou algum outro meio, é legal para mandar para pelo menos umas 3, 5 pessoas, que aí nem sempre todo mundo responde, né? Você tem algumas opções extras ali. Então, vai conversando, as pessoas têm contatos e você vai chegando em outras pessoas por meio disso e já vai entendendo melhor como funciona. Mandei e-mail para minha orientadora me apresentando. Uma das pessoas que eu falei por WhatsApp tinha o e-mail da minha orientadora, e aí eu mandei para ela. Falei: olha, oi, eu sou a Mainara, queria verificar se tem vaga esse ano com você para o doutorado, porque eu quero prestar, o meu tema é esse, estou pensando em pesquisar isso. Mandei só isso, me apresentei. Ela respondeu, demorou um pouquinho, mas respondeu. Ela falou: oi, vou ter vaga sim, e achei muito bacana seu tema, já pesquisei coisas nesse sentido, e desejo boa sorte. Tem outros programas que você já é recomendado a ter esse contato antes com o orientador, porque ele já vai te orientar desde o projeto no processo seletivo. Então, é sempre bom você mandar mensagem para ver ali se o orientador já te conhece, né, já fala com você, já se disponibiliza a te ajudar a montar o projeto, e também, se possível, né, um extra ali, é você já ir se inscrevendo como estudante especial, que você pode participar das aulas dos programas como aluno especial, que não é alguém que está lá dentro, mas que consegue fazer uma ou outra matéria pontualmente, tendo a mesma responsabilidade de participar, de entregar os trabalhos, mas você já pode fazer com a pessoa que você quer te orientar, para você já ter esse contato e já ir trocando ideias para amadurecer seu tema com mais calma, tá? Esse não foi o meu caso, eu fui na cara e na coragem, mas no geral eu recomendo que vocês façam isso, que vocês pesquisem com antecedência e também já façam essa disciplina, até porque aí o orientador vai tendo contato, né? Você participa da aula, vai dando aquelas pinceladas ali para o orientador te notar, falar, olha, oi, eu estou aqui, eu estou interessado, eu estou me dedicando e eu quero muito estudar com você. Isso com certeza facilita na hora de abrir essas portas. Montei um cronograma de trabalho com mini metas para não procrastinar, para não me sentir mal, para não ver o grande lá na frente. Nossa, são tantas etapas, eu tenho que montar um projeto de 20 páginas. Isso deixa a gente muito desesperado. Então, eu já montei um cronograma falando, até tal data eu tenho isso. Então, nesses dias, cada dia eu vou fazer um pouquinho para conseguir entregar. Agendei reuniões no Google Agenda comigo mesma, né? Então, eu falo, nossa, eu dou mentoria para todo mundo, vou dar uma mentoria para mim também. Então, uma vez por dia, 2, 3 vezes na semana, dependendo da semana, do meu tempo, eu marcava uma reunião, seja de 15 minutos, meia hora, 1 hora, dependendo do dia, às vezes até 2 horas, que era o tempo que eu conseguia ir encaixando para sentar e fazer as coisas. A reunião eu fazia para ter o compromisso, porque eu percebi que sem a reunião, eu não tinha aquele compromisso comigo mesma. Eu desmarcava, eu priorizava outras coisas, então tentei focar nisso. E me tratei, de fato, como se eu fosse a minha aluna. Falei, ó, meus alunos têm que me entregar as coisas, eu também tenho que me entregar. Então, eu mantive aí esse olhar mais na terceira pessoa para conseguir produzir. E foquei, de fato, em uma etapa de cada vez. A primeira etapa é o projeto e o currículo. Legal, vou focar nessa etapa. Esqueço que existe processo seletivo. Ah, eu preciso entregar um projeto e um currículo.
Na próxima, entrevista, vou focar na entrevista. Então, fazer esses recortes te ajuda a evitar surtar com o todo que você tem que produzir, que é muita coisa. E execução. Tendo tudo bem entendido e organizado estrategicamente, eu fui, então, ter esse foco em tirar as ideias da minha cabeça e revisar quantas vezes fosse necessário. A gente fica tipo, ai, eu preciso fazer um projeto perfeito para entrar, tem que ser assim. Gente, isso trava muito a gente, porque esse negócio de já sair perfeito não acontece, é muito raro. Se acontece com você, me conta o segredo, porque eu nunca ouvi falar. Então, assim, tira a ideia da cabeça. O que eu estou querendo pesquisar? Escreve um parágrafo, grava um áudio para um amigo contando da ideia, conta ao vivo e grava, transcreve depois, tira isso da sua cabeça, coloca em palavras, dá um tempo, lê depois e fala, nossa, essa ideia é muito tosca, vou mudar. E aí você vai lapidando, você vai revendo, você vai lendo textos, olhando o currículo do professor, para conseguir construir algo que seja realmente estratégico e alinhado com o que você quer pesquisar e com o que é viável e justificável dentro do que você está estudando, tá? Corrigir também o meu currículo Lattes para ele ficar mais alinhado com o que eu escolhi. O currículo Vitae, quando você vai mandar para uma empresa, você ajusta alguns detalhes para ele fazer sentido para a vaga que você quer. O Lattes é a mesma coisa. O resumo é a sua porta de entrada. Então, nele, você detalha o que faz mais sentido para o processo que você está prestando. Então, olha, esse processo, no meu caso, por exemplo, era sobre educação e sociedade, educação e ciências sociais. Então, eu pensei em ressaltar no resumo as minhas experiências que têm relação com isso, os conceitos, as atividades, as publicações. Fiz, não um resumo muito extenso, porque também ninguém merece, é tipo uma sinopse do que eles vão encontrar no currículo, mas com destaque para pontuações que têm mais a ver com a linha, com a professora que eu escolhi. Então, já fui alinhando nesse sentido, e um pouco antes fui fazendo alguns cursos também relacionados, integrando alguns grupos que fossem me direcionar para a linha que eu escolhi. E estudei o máximo que eu pude. E aqui eu vou abrir com vocês que eu usei o auxílio ético do ChatGPT pago, né, nas etapas, principalmente ali me salvou muito na etapa da prova, né, eu fiz muitos simulados com o ChatGPT para conseguir fazer a prova escrita de conhecimentos específicos. Então, nessas horas foi maravilhoso. E como que eu consegui fazer esses simulados? Lembram que eu falei com algumas pessoas que já estavam lá dentro? Falei, gente, por favor, eu não faço ideia de como é o processo seletivo da Unicamp. Eu prestei o mestrado, mas foi na época da pandemia, foi bem diferente do que costuma ser, eu não tenho base. Eu preciso muito saber como são as etapas. E aí eles falaram, olha, uma das pessoas me mandou até o projeto dela que foi aprovado, e aí eu falei, nossa, que legal. Comparei com o meu, vi se tinha algum tópico, alguma ideia que eu podia complementar. Em relação à prova, ela falou, olha, a minha prova tinha tantas questões, pediram isso, o outro falou, olha, a minha foi diferente, fez isso, e aí eu fiz simulado das duas formas, para ter mais base e ir treinando a minha argumentação, para chegar no dia da prova mais tranquila, e de fato foi bem mais tranquilo, porque eu fiz, acho que 5 ou 6 simulados, e aí eu pedia para o chat, a partir do que as pessoas me disseram, montar, e aí passava para ele os textos da prova também, ele montava o simulado, eu fazia já no papel e caneta, que é o que vai ser lá na hora, e depois digitava tudo, mandava para ele, ele corrigia e falava, olha, mas uma versão melhor ficaria assim. E aí eu estudava, revisitava os textos, fazia todo esse processo, que foi o que me ajudou muito nessa etapa. E ali, com isso, eu também pedi ajuda depois, e durante o processo também tive muito apoio, de amigos e familiares para me ajudar a treinar e explicar o que eu estava estudando e escrevendo, principalmente nessa hora para a etapa da entrevista. Então, olha, fulano, por favor, faz algumas perguntas, e aí, no caso, na minha família, não tem ninguém que se envolve nesse meio acadêmico. Então, o que eu fiz? Contei com o chat de novo, mandei as coisas para ele, meu projeto, o Lattes, falei, ó, eu preciso de perguntas, eu já tinha algumas perguntas também, que eu costumo fazer para os meus alunos, que são as mais comuns, e aí eu passei essa lista completa para umas 3, 4 pessoas, e falei, ó, vai perguntando para mim, e aí, se você não entender, não souber se está certo ou não, eu vou gravar, e depois eu escuto também para rever e poder melhorar ali o que eu vou falando. Isso ajuda não só a conseguir responder as perguntas que os professores vão fazer, mas também a entender muito melhor o que você está se propondo a pesquisar, quem é você, quais são seus objetivos, o que você tem de experiência agregada, né, a partir do Lattes, porque o Lattes é importante para mostrar suas
formações e atuações, mas o que você é a partir dele, o que essas experiências trouxeram para sua formação e contribuíram para você estar aqui agora. Então, de um modo geral, as estratégias foram essas, e aí agora a gente vai ali para o processo realmente na prática. Até o momento, em relação à formação, vocês têm alguma dúvida ao processo seletivo de um modo geral? E aí agora eu vou depois trazer realmente na prática ali como que eu fiz um pouco desse processo. Seguimos então, tá? Ó, vamos à posição. Não ficou dúvida, perfeito, legal, Célia. Vamos continuar então. Ó, vou sair aqui da apresentação. Vamos à minha pasta, sem censura, galera. Tudo o que eu fiz está aqui hoje para vocês. Então, essa é minha pasta, ó, doutorado Unicamp, processo seletivo. Tudo eu fui colocando numa mesma pasta, num drive específico, para não perder documento, para não me confundir, para não ter problema, tá? Então, aqui a gente vem, ó, inscrição. Todos os documentos que eu precisei mandar para eles, eu já fui separando. Eu vi que lá no edital anterior, eles pediam, então eu falei, já vou deixar tudo separado. E como que eu vim? Eu vim no site e fucei tudo. Então, aqui, pós-graduação, mestrado e doutorado, processo seletivo. Então, esse é o processo que vocês vão fazer, vão tentar fuçar tudo que for possível no site. Esse daqui é o de 2026 que eu prestei, mas olha, ele tem todos os anos anteriores. Então, nesse sentido, eu dei muita sorte. Geralmente, a maioria das instituições é para ter esse histórico também, tá? Então, eu olhei tudo que eles colocaram, o edital, né? Eu fui olhando do ano passado, que também já tinha tudo. Fui olhando tudo, tudo, fiz um grande mapeamento, e o foco principal é o edital. Então, abri o edital, fui lendo, baixei uma versão dele, rabisquei o edital todinho, qual é o foco, o que eles pedem. Geralmente, eles já mastigam tudo para a gente. Eles falam como que funciona a prova, o que tem que ter no projeto, qual que é a estrutura que eles querem. Então, você tem que seguir à risca e se aproximar muito do que eles pedem, que já é um ponto muito bacana, tá? O outro que eles falam é que tem que ter bastante proximidade ali com a linha de pesquisa e o orientador. Então, olha, não adianta eu falar que eu vou me inscrever com uma professora que pesquisa ensino superior, que é o meu caso, e aí eu me inscrevi com uma linha e uma professora que pesquisa educação infantil. Eles vão ler, vão olhar minhas coisas, vão falar assim, gente, essa menina é doida, ela não leu nada. E aí você já está fora só porque você não prestou atenção. Então, é muito importante, eles têm até aqui a lista, ó, de todas as linhas, de todos os professores, o que cada um pede. No caso, eu prestei a linha 2, então eu vim aqui olhar, tem a ementa da linha 2, então eu já tenho que saber que o meu projeto tem que estar bem alinhado com essa ementa, já tenho que ficar também as leituras, depois na hora de fazer a prova, tem que estar bem relacionada com isso. Vou olhar os campos de estudo, então, quais são os principais temas? Os professores, ó, quem está oferecendo vaga? É algum do que eu pesquisei, né? Qual é o grupo? Então, aí eu vi aqui, minha professora é do grupo Focus, legal. Aqui, ó, grupo Focus, a ementa de novo. Então, além de estar próxima do que está na primeira página, eu tenho que estar próxima desse grupo aqui. E além de estar próxima desse grupo, eu tenho que ir ver o currículo da professora que eu escolhi e estar próxima do currículo dela também. O que ela anda publicando, quem que ela anda orientando, quais são os principais temas. Então, isso tudo já facilita muito para eu entrar e conseguir não só o orientador que eu quero, mas a vaga no processo seletivo também. Então, muitas vezes, o principal erro já é esse, você não ir atrás dessas informações e de ficar bem alinhado. E aqui, inclusive, no final, eles já trazem a bibliografia para a prova, e também não muda tanto, tá? Costuma ter alguma alteração, mas não muito. Então, se você já vê isso com antecedência, você já consegue ir separando. Nossa, aqui é livro, deixa eu ver se tem PDF na internet, deixa eu ver se tem para comprar, se é caro, se é barato. Então, o que eu fiz? Com base nesse documento, no edital, no que eu conheci do programa, é que eu fui estruturando essa pasta de processo seletivo, tá? Então, aqui na inscrição são os documentos. Eu, como já sou um pouco mais surtada, não precisam ser tanto quanto eu, tá? Mas eu fiz um documentinho aqui de relação de candidatos em cada fase. Então, número de vagas, 181. Fase 1, de inscritos. Total de inscritos, 1.102. Nossa, já dá para tremer na base. Você fala, uau,
é muita gente. Mas aí eu fui dividindo, e aqui gastei um tempinho contando mesmo, usei o Ctrl F para ir vendo quantos doutorados, quantos mestrados, fui dividindo, e depois fui pensando específico, tá, mas dessa lista de inscritos que saiu, quantos se inscreveram para a linha que eu escolhi? Ah, 72, já é melhor. Ah, quantos se inscreveram para o meu grupo de pesquisa? 33. Falei, nossa, 33 é um número para focar muito melhor do que 1.102. Então, eu tentei focar já no que era específico para o meu caso. Ah, beleza. E desses 33 que se inscreveram para o mesmo grupo que eu, quantos escolheram o doutorado para prestar? 9. Então, eu falei, nossa, sou eu e mais 8 só, prestando esse grupo no doutorado. Então, se você faz esse processo, você, pelo menos eu que sou muito ansiosa, eu fiquei muito mais tranquilo. Falei, nossa, não é tão impossível quanto comparar 1.100 com 181. Se você fica só nesses dois, você já se bota uma pressão muito grande para falar, nossa, eu preciso estar ali com mais de 1.100 pessoas para conseguir uma vaga nesse processo. Então, não, você já vai fazendo os recortes, já vai ali se tranquilizando. Isso, claro, como eu disse, para pessoas mais ansiosas como eu, tá? Primeira fase de inscritos, então aqueles saíram uma lista, eu fui contando, ó, botei até aqui, concorrentes. Aqueles 9 que eu vi que estavam para o doutorado, peguei o nome, coloquei as informações aqui e fui procurar o Lattes de cada um, também para me tranquilizar. Então, vi o Lattes, vi sobre o que costumou pesquisar, fui encaixando aqui qual possível orientador a pessoa escolheu, para ver se era o mesmo da minha ou não. E aí, nisso, eu fui contabilizando para ver, poxa, desses 9, quantos estão tentando a minha vaga de orientadora? E aí, fui também ficando mais tranquila. Peguei aqui dos orientadores também, o Lattes e o que eles costumam pesquisar para encaixar lá em cima. Então, tudo isso para me tranquilizar e não para ficar mais relaxada, mas tranquila e focada, tá? Ficar tranquila e focada é diferente ali de dar relaxo, de procrastinar, de falar, ah, tá fácil, né? Não tava fácil, tava difícil, a concorrência era forte, mas pelo menos não era tanto quanto eu vi de primeira. Fase do projeto. Gente, aqui é muito importante. Pesquisa se a universidade que você quer prestar tem guia de IA. Aqui a Unicamp não tem, mas ela segue essas diretrizes, então eu localizei isso, para ver o que eu podia e não podia fazer, e como fazer. Peguei o projeto da colega que me enviou, para depois que eu tivesse terminado, dar uma olhada. Entrei no Lattes, como eu disse, dos professores, ó, linha de pesquisa, e fui colocando aqui todos os professores de todas as linhas. Então, assim, ah, eu olhei o título da linha e escolhi? Não. Eu fui linha por linha, olhando os professores e falando, nossa, tem algum que pesquisa mais ou menos o que eu quero? E aí fui trazendo aqui os professores que mais ou menos se identificavam com o que eu gosto de pesquisar, separando por linha, colocando tudo. E aí, acabei achando uma que eu me identificava mais. E o que eu olhei no Lattes de cada um? Projetos, o que eles estão fazendo de pesquisa agora, artigos e capítulos de livro, para ver o que eles publicam, o que eles vêm falando nos últimos anos, e orientações em andamento e concluídas, para conseguir, de fato, entender se, além de pesquisar um pouco sobre o assunto, eles também já estão acostumados a orientar sobre ele. Para quem não conhece o currículo Lattes, é esse site aqui, essa plataforma, e aí você pode vir tanto em buscar, atualizar ou criar um novo currículo. Se você já tem, legal. Se você não tem, eu recomendo que faça, mesmo se você estiver na graduação. Mas aí aqui a gente vem no buscar currículo. A gente joga o nome do professor, se já for doutor, põe aqui, se não for, clique em demais pesquisadores, para pegar também de outras formações. Eu vou digitar o da minha orientadora, exposição, coitada. Não, vou pôr o meu aqui, ó. Não, o dela tem que ser o dela, porque aí o dela já tem orientação. Vou buscar, então esse foi o processo que eu fiz. Vim aqui o nome completo dela, né, no caso, eu coloquei que já está na ponta da língua, mas vocês vão na ementa, olha o nome da pessoa e cola aqui no buscar. Ó, abrir currículo. Vou olhar o currículo dela. É muito intuitivo, porque você já tem aqui em cima tudo que você precisa. Então, eu vim primeiro em projetos. Olha, legal, tem esse projeto novo, esse aqui tem o que eu gosto. Vou colocar num arquivo. Vou vir aqui embaixo em topo, para ele voltar lá em cima. Ah, agora eu vou em produções, trabalhos publicados em anais, ou artigos, livros, tem tudo isso de opção que você pode ver em uma página só. Ah, aqui eu vou ver os artigos. Nossa, esse artigo é ótimo, vai me ajudar muito no projeto. Esse daqui mostra super relevância com o que eu quero. Acho que essa orientadora vai ser ótima.
e já vou, inclusive, pegar uns 3 artigos aqui que são muito importantes para usar e citar no meu projeto. Isso é fundamental. Você mostrar que, além de estar alinhado com as coisas deles, você também se apropriou do que eles pesquisam. Quais são os principais autores que ela cita nos artigos? Põe no seu também. Ah, tem uns 2 artigos dela que são muito importantes, cita eles no seu projeto, mostra que você se apropriou da literatura, do que eles pesquisam também, e não só da ementa, que tem um parágrafo. Mostra serviço, mostra dedicação. Eles querem pesquisadores que já tenham um mínimo de noção do que é pesquisar, do que está sendo pesquisado na área e de como funciona uma pesquisa. Se você tem esses 3 elementos, não tem como, a não ser que não tenha vaga e tem alguém que já está, assim, anos-luz à frente, não tem como você ser ali recusado de primeira. Você tem uma grande chance de competir ali, de ser aprovado, né, de conseguir a vaga, porque realmente é isso que eles estão querendo de você no projeto, na entrevista, alguém que eles vejam que está ali, não que seja a pessoa mais inteligente, com o currículo de 15 páginas, mas alguém que seja dedicado e que tenha um mínimo de noção para poder desenvolver a pesquisa depois e ser ali um bom pesquisador, tá? Então, esse foi o processo do currículo Lattes que eu desenvolvi. Por hora, eu vou deixar aberto aqui para vocês verem, tá? O último aqui, ó, é bancas não, orientações. Vocês veem aqui, ó, concluídas em andamento, olha as duas. Nossa, aqui ela está falando, essa daqui que está fazendo pesquisa com ela agora, uau, é um tema parecido, então pode ser que ela me oriente também. Vou pegar aqui, ó, o currículo dessa pessoa, clica na bolinha, ele já leva. Vou abrir o currículo da pessoa e mandar uma mensagem para ela, né? Acho que tem aqui o botãozinho de contato. Então, aí você vai tentando, ó, ver o nome, coloca na rede social, tenta mandar uma mensagem, acho que quando você busca, fica mais fácil de mandar a mensagem. Mas aí você já vai criando conexões que facilitam depois todo o seu processo, tá? Então, em relação aos professores, foi isso que eu fiz. E isso, com certeza, já foi uma grande base para eu sentir mais segura e fazer, de fato, o meu projeto. E o projeto foi isso que eu disse para vocês. Eu fiz primeiro uma ideia base, montei um parágrafo onde eu escrevi livremente o que eu queria pesquisar, qual era a ideia que estava martelando na minha cabeça. Então, coloquei, tá, essa ideia, o que eu preciso fazer para conseguir concretizar ela? Ah, eu preciso buscar literatura, documento, fazer entrevista, eu vou colocar, isso vai ser meu método. Ah, ok. E qual que é o problema que está me guiando? Qual é a pergunta que não me deixa dormir à noite, que eu quero responder com essa pesquisa? Ah, é essa. Põe de qualquer jeito, comenta, transcreve. Depois que você tiver tudo isso pronto, aí você pensa na estrutura base do seu projeto. Qual vai ser o objetivo, o problema, as hipóteses, se tiver, né? Uma coisa que eu fiz foi olhar nos orientandos da minha professora se eles faziam hipótese ou não, porque é algo muito problemático. Tem gente que gosta, tem gente que odeia. E aí, com isso, você vai incorporando no seu trabalho o que os outros alunos também costumam fazer. E isso, com certeza, contribui muito. No caso, eu peguei 2 trabalhos que foram orientados pela minha professora, um que tinha um tema bem próximo e um que era recente. E aí, com base nesses 2, eu olhei a introdução, como que eles organizaram a base ali da ideia da pesquisa e usei de inspiração para o meu ficar alinhado também e chamar a atenção da professora, né? A ideia realmente é essa, você ter algo que chame a atenção, que se diferencie, que esteja bem estruturado. Então, nesse caso, isso tudo originou esse projeto de 20 páginas, coloquei todos os elementos que eles pediram no edital, usei todo esse material de base, aqui a gente tem o seu título também precisa chamar atenção, tá? Precisa mostrar que é uma pesquisa que é diferente. Se você faz uma pesquisa que é mais do mesmo, o seu título vai acabar mostrando isso. Você precisa que o título seja, assim como uma sinopse de filme, por exemplo. O orientador vai ler seu título, no meio de 50 outros títulos. Qual vai ser o que vai chamar a atenção dele? Tem que ser um título diferente, que mostre que é uma pesquisa completa, complexa, e que ele vai falar, nossa, que diferente, que interessante, eu quero ler o resto desse trabalho, quero ver se é bom mesmo. E aí ele vai seguir. O resumo tem edital que pede, tem edital que não. Se tiver, é a mesma coisa, é a sinopse. É aqui que ele tem que ler e entender toda a base do seu trabalho. Nossa, o que essa pessoa está se propondo a fazer? E aí você vai para os tópicos que o edital pede, tá? Então, esse daqui depende muito do edital. Tem gente que pede 5, 2, 3 sessões, e aí você vai detalhando tudo bonitinho para construir ali uma pesquisa que seja viável, tá? Esse é o principal ponto.
tem que ser uma pesquisa viável, bem estruturada, que o orientador olhe e fale, nossa, dá para fazer, a pessoa pensou direito, pensou bem no que ela está propondo, né, não foi assim, vozes da cabeça, tem base científica, dá para fazer, está bem organizado. Isso é o grande diferencial. E o cronograma é uma etapa-chave. Desde a metodologia e do cronograma, você tem que deixar claro que não só vai realizar a pesquisa da dissertação, da tese, e fazer as disciplinas, como você também vai participar do grupo de pesquisa e orientação, que é muito importante, e mais na reta final, você ainda tem que colocar que você vai participar de eventos e publicar artigos. Por quê? Os programas de pós-graduação, mestrado, doutorado, eles, primeiro, a maioria exige que você publique um artigo ou submeta para uma revista antes de terminar, para você ser aprovado. Então, isso já é um ponto fundamental, você já é obrigado a fazer pelo menos um. Mas, os programas são avaliados pela CAPES com base também na publicação dos alunos. Então, eles vão pressionar vocês durante o processo para fazer artigos, participar de eventos, apresentar trabalhos em eventos, e isso tudo você já mostra desde o projeto. Fala, olha, como resultado, eu quero contribuir na área com essa pesquisa, mas eu também quero divulgar o conhecimento. E isso vai acontecer por meio da participação em eventos nacionais e ou internacionais, publicação de pelo menos 1, 2, 3 artigos em revistas, isso varia muito se é mestrado ou doutorado, o mestrado é bem corrido, 2 anos, o doutorado você já tem um tempo maior, então tudo isso vai influenciando, eles querem alguém que esteja realmente disposto a produzir, tá? E esse projeto aqui, depois, dependendo se alguém quiser, precisar, eu posso até compartilhar para dar uma olhadinha como ficou estruturado, tá? E tudo aqui foi colocado em arquivos diferentes. Então, olha, um termo aqui que me ajudou a montar a metodologia, a revisão de literatura que eu fiz, foi registrando tudo, as referências eu coloquei num arquivo separado para comparar e ver se tudo que eu citei foi referenciado, né? Então, são estratégias que eu fui adotando aqui para deixar o projeto bem redondinho. E, eu fiz o projeto de uma vez, escrevi a sessão, larguei, fui para a próxima e ficou pronto? Não, eu fui em partes, escrevi uma parte, beleza, escrevi a outra, voltava na primeira para revisar e ver se estava alinhado. Eu fui para a quinta parte do projeto. Legal, vou voltar na segunda, revisar e ver se está alinhado. Terminei de escrever o projeto, vou dar como finalizado e mandar? Não, eu vou fazer ainda mais 1 ou 2 leituras. Se eu tiver alguém de confiança que entende do assunto minimamente ou da pesquisa para ler e me dar uma opinião, manda para essa pessoa, tá? Que isso também faz diferença, esse olhar externo. Ela fala, olha, você falou besteira, ou então, olha, aqui ficou essa dúvida. E aí você vai aprimorando para aí sim ter uma versão que você vai mandar. Vai ficar perfeito? Não, né? Você está mandando um projeto, ele não tem que ser perfeito, ele não tem que ser completo, ele tem que mostrar bem a ideia que você quer desenvolver depois. Então, para agora, é algo mais tranquilo, você só tem que saber falar o que você vai fazer, não tem que fazer nada agora. Então, fiquem super tranquilos nesse sentido, tá? E a extensão do projeto também varia de acordo com o edital. Geralmente, para mestrado é um projetinho menor, para o doutorado tem uma variação, geralmente é de 15, 20 páginas, mestrado geralmente ali é uma média de 10 páginas, mas isso realmente tem a variação. Beleza, projeto. Prova escrita. Aqui é basicamente aquilo que eu falei com vocês, ó, chat, análise dos simulados, o cronograma de estudos, aqui vídeos que falam sobre essa etapa para eu estudar também, o que o edital fala da prova, então eu fiz um print da parte da prova para eu estudar só essa parte. Olha, vai ser tantas horas, o objetivo é esse, vai ser esses textos. E aí aqui nessa pastinha eu coloquei todos os textos que eles colocaram na lista. Você vê que é uma listinha bem singela, né, de uma página e um pouquinho, e a grande maioria é tudo livro inteiro. E eu falei, pronto, como que eu vou ler tudo isso de livro inteiro? E ainda a maioria só conseguia comprando. Falei, como? Não tem condições de eu gastar 1 milhão de dinheiros para comprar um monte de livro de um negócio que eu não sei se eu vou entrar, e ainda não vou ter como ler tudo isso, é muita coisa. Então, eu vou pegar o que eu vou escolher, para a realização, o candidato necessariamente deve se fundamentar em pelo menos 3 obras abaixo. Então, eu vou escolher 3 e o resto eu nem olhar? Não, mas você vai escolher 3 para focar de verdade. Então, aqui, o que eu coloquei? Linha 2, são os textos.
Aqui são os textos completos, e aqui são resenhas e resumos. Então, o que eu fiz? Eu escolhi 3 para focar, vou ler inteiro ou quase inteiro, vou ver resenha, resumo, vou ver vídeo, vou ver tudo desse trabalho, para realmente entender bem, mas eu não vou deixar de ver os outros. Então, dos outros, eu foquei em ler resenhas, para eu entender do que eles estavam falando, e se caso eu precisasse de algum texto reserva, eu ter pelo menos mais 1 ou 2 na manga ali, para usar também nos meus argumentos. Então, eu separei todos eles aqui. Aqui, até cheguei a fazer alguns fichamentos, fui colocando, contei com a ajuda do chat também, para eu ler o que ele estava falando. Então, foi uma mescla ali, porque, de fato, ler todos ia ser impossível. Então, esses eu achei, ó, de toda aquela lista, só achei esses livros. O resto, só comprando. E, às vezes, nem comprando, tem alguns que estavam até disponíveis. Então, o foco realmente foi resenhas e resumos. E isso eu recomendo muito. Tanto resenhas e resumos, quanto depois, aqui, ó, simulados. Todos esses simulados, ó, gabarito, resposta, simulado, texto analítico, fui estudando muito com o apoio do chat que fez e corrigiu as provas. Ó, revisão, os principais conceitos e teorias de cada texto, vai rabiscando. Aqui vai, ó, os 3 autores que eu escolhi, eu fui estudando também, correlacionando como que um ajuda o outro, como que um confronta o outro também, para você ter uma análise crítica na hora da prova, tá? Então, nesse momento, facilita muito, ó, rascunho, cronograma, tudo isso aqui bem registrado para você ir estudando. Entrevista, como que eu me preparei? Ó, aqui eu coloquei o rascunho da prova que eu fiz, depois que eu fiz a prova, eu fiquei com o rascunho para levar para casa, de lápis. Cheguei em casa, já digitei tudo, não está exatamente como a minha versão da prova final que eu entreguei, porque eu melhorei algumas coisas na hora de passar, mas é a versão quase idêntica à prova que eu fiz. O meu currículo, o meu projeto e roteiros, roteiro mais breve e roteiro mais longo, porque eles não falaram a duração da entrevista. Então, eu tentei me preparar para falar pouco e para falar muito. Né? Aqui a data e o link que eles colocaram lá no site. Então, com base nisso aqui, eu me preparei. Né? Falei, bom, já tenho algumas perguntas que eu sei que eles vão fazer, peguei os arquivos, joguei no chat, falei, chat, ó, agora preciso da sua ajuda para ter mais perguntas, para eu ensaiar o máximo aqui, faz outras, e aí pedir para os amigos e familiares perguntarem para mim. Aqui nos arquivos também, ó, tem alguns outros materiais que eu fui tendo acesso, o da orientadora, um e-book que eu cheguei a comprar na época não, é bem antigo esse e-book, mas também me ajudou, na época que eu estava estudando, começando ali, então fui agrupando tudo isso para poder fazer os roteiros e poder treinar não só o que eu tenho que falar, mas também a questão do tempo. Quanto tempo eu tenho para cada pergunta, como que eu vou me organizar para falar tudo isso, e o que que eu vou priorizar em cada etapa. E nessa hora é fundamental você se gravar. Põe o gravador do WhatsApp, põe um aplicativo, para você se ouvir depois, falar, nossa, nessa etapa aqui eu divaguei muito. Nessa pergunta, eu acho que eu não respondi o que eles perguntaram. Eu falei, não falei nada. Então, você consegue ter uma clareza maior de tudo isso, tá? Então, essas foram as 4 fases que a Unicamp teve. Então, inscritos, onde eles analisaram os documentos que a gente mandou, e eles falaram que muita gente sai nessa etapa. Falaram não, né? Tá escrito lá, eles têm no próprio site deles, ó, a etapa, para vocês verem quais são as principais etapas. Quer ver aqui, ó? Lista de salas, ó, números de aprovados por fase, eles trazem uma tabelinha com isso. Primeira fase, inscrições. Aqui a gente vê que foram 1.102 inscrições aprovadas. Mas eu soube depois, conversando com o pessoal de lá, quando eu já estava lá dentro, que muita gente saiu nessa etapa justamente porque não mandou a documentação correta, ou mandou documentação errada, ou faltou documento, e aqui você não tem outra chance. Não mandou certo, não mandou tudo, tá fora. Então, precisa realmente de uma organização muito boa nessa etapa. A segunda foi a análise do projeto do currículo junto. Eles queriam ver se você já tem experiência, se você tem base, e o que você está se propondo a pesquisar, e se está bem feito. E aí, nisso, foi de 1.102 pessoas para 384. Olha o corte que fez aqui, só de projeto e currículo, para vocês verem a importância do projeto de pesquisa, tá? Então, é fundamental que vocês, desde agora, nossa, eu estou fazendo uma matéria e a gente está fazendo uma discussão muito legal.
Pô, chama umas 2 pessoas, conversa com o professor, faz um resumo de uma página, manda para um evento para apresentar, já te dá vários certificados. Você vai ter certificado de participação no evento, de apresentação, e geralmente eles publicam o resumo de uma página nos anais do evento. Então, olha, 3 coisas só de um resumo de uma aula que vocês estão fazendo. Que legal. Nossa, estou fazendo o TCC. Pega seu TCC, transforma em um artigo, pede ajuda para o orientador e manda para uma revista. Você já vai ter uma publicação legal. Já conta pontos para você. Então, você vai trabalhando o currículo e ainda vai se aprimorando na pesquisa, porque você já tem o processo de escrever um artigo, o processo de participar de um evento, já conhece outras pessoas, já treina a sua fala também, as suas discussões ali, se alguém te fizer perguntas. Então, tudo isso já te prepara tanto para o currículo quanto para a pesquisa depois, para você construir um bom projeto. E isso impacta realmente ali nos seus resultados. A terceira fase, prova escrita, ela foi ali de 300 e pouco para 200 e pouquinho, tirou ali mais de 100 pessoas, né, então também foi algo que foi um grande diferencial, porque, inclusive eu tenho uma aluna que estava me acompanhando nesse processo, ela estava fazendo, ela se preparou junto comigo no projeto, eu fazia mentoria com ela, saía, fazia mentoria comigo mesma para fazer o meu, e ela foi aprovada nessa etapa, que foi a mais difícil, porque ela estava ali com o meu acompanhamento, eu revisitei o Lattes dela, e aí eu vi que ela tinha um monte de produção legal, que podia contar ponto no Lattes e que ela simplesmente não sabia que fazia diferença. Então, tudo isso vai impactando. Eu falei, nossa, olha, isso tudo aqui que você fez gera 5 certificados e você está usando um. Tudo isso deixa de contar, então você perde ponto ali na hora. E aí a gente fez o trabalho de colocar isso no Lattes dela, enriqueceu muito, e ela foi tendo minha orientação para fazer o projeto com as mesmas estratégias que eu estava adotando no meu, e ela também foi aprovada aqui. Mas chegou na hora da prova, enquanto eu fui fazendo os simulados, fui estudando, ela teve um imprevisto pessoal e não conseguiu estudar com a mesma frequência, com os mesmos objetivos da fase anterior. E ela não passou na prova escrita, tá? Então, realmente você manter essa constância, vou pegar 15 minutinhos do dia, ou então meia hora, 3 vezes na semana, é uma organização, uma constância que vai impactar e vai fazer diferença aqui nos resultados. E a última fase, que foi a entrevista, também tirou ali algumas pessoas, e eles ficaram, olha só, com 140 aprovados. 140, mas tinha 181 vagas. Então, olha como está até difícil preencher as vagas. Eles não estão pensando em, tem 181, eu vou manter 181. Não, eles estão pensando, de fato, em aprovar quem realmente eles viram ali que se dedicou, que fez tudo certinho, que estava provavelmente aqui na entrevista, que realmente entendeu o projeto que construiu, que não fez ali de qualquer jeito, ou que recorreu e criou um projeto do ChatGPT, ou pagou para alguém fazer, porque tem muito disso também. Então, eles querem ver essa pessoa entendeu o que ela está propondo, ela sabe o tema, ela sabe o que ela falou que vai fazer para atingir esse tema, ela tem noção? E se ela tem noção, o quanto de noção ela tem? Vamos fazer perguntas para essa pessoa agora para ver. Essa pessoa tem noção de como funciona o nosso programa, de como são as bolsas? Ela se apropriou disso? Sim, não, mais ou menos. Então, tudo isso eles vão analisar e muito bem analisado, tá? Inclusive, a minha entrevista nessa fase aqui da Unicamp foi muito como um bate-papo. Então, foi muito legal, mas podia ter me distraído. Por quê? Eu tive que manter em mente que, por mais que parecesse um bate-papo, eu estava sendo muito bem avaliada. Então, eu não podia também usar isso para me distrair do meu objetivo, que era deixar bem claro tudo que eu sabia, tudo que eu estudei, me preparei para aquele momento, tá? Então, também tem um pouco ali dessas armadilhas. Mas eu achei interessante compartilhar isso para você, porque é uma coisa que eles trazem em todos os anos, então eu já sabia que essa etapa do projeto e do currículo era mais importante, a que mais tirava pessoas, porque eu já tinha visto essa tabela dos anos anteriores, eu olhei uns 3, 4 anos, e isso daqui era constante. Então, eu falei, nossa, se eu passar nessa segunda fase, a chance de eu passar no resto é mais tranquilo, porque tira menos pessoas. Então, essa era a que estava me dando mais medo, e quando eu passei dela, eu pude dar aquela respirada e me preparar com mais tranquilidade para as outras. Então, tudo isso é para trazer para vocês o quê? Não o como fazer cada coisa, mas realmente como se preparar estrategicamente para ter ali não uma aprovação, mas principalmente muita chance de aprovação, se você realmente se preparar em cada um desses aspectos, botar sua vergonha no bolso
e sair falando, pedindo ajuda, tendo uma boa relação com as pessoas, e com certeza vai fazer diferença em todo o seu processo, tá? Então, essa é a minha pasta, ó, aqui eu salvei o edital, as informações, tudo para ficar bem de fácil acesso. Não faça as coisas no escuro, gente. Vocês precisam separar todos esses documentos para que vocês não tenham dúvidas. Ó, critérios, esse documento é sensacional. Critérios de avaliação para cada etapa. Isso daqui foi maravilhoso. Então, eu fiz um simulado da prova escrita, eu vou colocar isso daqui lá no chat. Eu vou falar, olha, chat, a prova vai ser assim, e o critério de avaliação deles vai ser esse. O texto que eu fiz, ele está bem construído? Por quê? E aí eu colocava uma palavrezinha-chave. Seja extremamente sincero. Avalie todas as minúcias do que eu escrevi e pode criticar, pode falar, porque o objetivo é que eu melhore. E aí isso fez uma grande diferença. Coloquei meu projeto, olha, o meu projeto está alinhado aos critérios de análise, qual que seria a pontuação, avalia como se fosse realmente um professor, doutor da banca, especialista no assunto, que está usando esses critérios e que está querendo realmente saber se eu posso ou não ser aprovada. E isso tudo vai permitindo, obviamente que o chat não é 100%, tá, gente? Mas nessas horas de avaliar o que você está produzindo, é legal porque às vezes ele traz algo que você não tem base. E como aqui no meu convívio eu não tinha muitas pessoas que poderiam me ajudar a entender se eu estava atingindo esses critérios, usar o chat foi uma via ali muito importante, muito relevante, que me permitiu ter um pouco desse olhar externo dentro do possível para ver se eu não estava fazendo nenhuma besteira, né? No caso dos meus alunos, eles têm o meu olhar externo, porque no meu texto, meu olho fica viciado. Eu estou olhando todo dia a mesma coisa, martelando, tem hora que eu já não sei mais o que eu estou fazendo. O aluno é a mesma coisa. Quando vocês estão produzindo, meus alunos, chega uma hora que você olhou tanto para aquilo que você não consegue mais ver além. E aí, é na mentoria comigo que eles conseguem esse olhar externo, que não está viciado no texto, no tema, em tudo que já tem ali. E aí, esse olhar externo é o que vai fazer, de fato, a grande diferença. E não só um olhar externo, mas um olhar externo que consiga realmente, que seja especialista e consiga te dar esse panorama mais técnico, mais acadêmico, mais avaliativo, para você ser bem assertivo no que você está se propondo a realizar. Tá? Então, teve esse edital aqui também. As gravações aqui das reações, eu fui gravando também, cada reação, como que vai ser, ó, meu marido junto também, que foi um grande apoio nessa época, né, para garantir ali. As gravações que eu fiz produzindo o projeto, eu excluí, porque foi só para aquele momento mesmo de ter ali um compromisso, então depois eu já excluí, porque também ocupa bastante espaço. Fui tirando prints, registrando aqui para depois postar também para vocês, e no geral, esse foi o meu processo seletivo. A duração dele foi mais ou menos esse período. Eu comecei a preparar ali meados de maio, final de maio, mas eu já tinha olhado os editais antes para entender quando eu deveria começar. Fiz de maio a julho o projeto, 2 meses e meio, já fui separando documentação, vendo o que precisava, mexendo no Lattes, fazendo o projeto. Primeira semana de agosto eu me inscrevi, e aí o processo seletivo foi de agosto a dezembro, foi muito exaustivo, é um processo bem extenso, não são todas as universidades que demoram tanto, tem algumas que é tipo 2 meses de processo, 3 meses, mas a da Unicamp, por ser também muita gente, demorou mais, né, tem um período também de recurso em cada etapa, então tudo isso conta, e é bom você olhar no edital e nos anteriores também para ver quanto tempo isso demora, porque o edital tem ali o cronograma. E aí, com base nisso tudo, fui aprovada em dezembro. Em janeiro, já falei com a minha orientadora, já tirei algumas dúvidas. Falei, o que você espera de mim? Isso também é tudo muito importante. Não só eles saberem tudo de você, mas você também saber tudo deles. Então, na própria entrevista, eles perguntaram, e você? Você tem alguma dúvida da professora, do programa, da faculdade, do curso, de tudo? E abriram esse espaço. Então, é bom você também já saber o que você não entendeu direito, quer saber mais. E aí eu falei para ela, o que você espera de mim? Como que você trabalha, né? Como que vai ser isso? E então, a partir de então, a gente vem construindo. O meu projeto, ela já descartou. A gente fez uma primeira reunião em janeiro, como eu disse. As aulas começaram só em março. E nessa reunião a gente conversou. Ela falou, olha,
o projeto está muito bem estruturado, a ideia é boa, mas não acho inovadora o suficiente, porque no doutorado, diferente do mestrado, tem essa parte da contribuição original e inovadora, tem que ser algo, de fato, mais potente. É o momento em que o pesquisador já tem mais autonomia e uma bagagem científica, de conhecimento acadêmico maior. Então, já se espera-se mais dessa pessoa. E aí, ela trouxe isso, apresentou os motivos, nessa hora tem ali as trocas, né, eu falei, nossa, de fato, essa perspectiva, e aí veio esse olhar externo, eu falei, então, essa perspectiva externa que você me trouxe foi muito boa, porque eu não tinha pensado nesse detalhe. E ela falou, olha, não é tão inovador quanto a gente pode pensar que era. Eu acho que quando você terminar essa pesquisa, vai ser uma resposta meio senso comum, que as pessoas já esperam. E aí eu acho que é bom a gente tentar um outro foco. Então, a gente pegou o projeto todinho, jogou no lixo, isso é bom também vocês não entrarem no processo seletivo tão apegados ao projeto, falar, nossa, é o projeto da minha vida, vai ser assim e ponto. O orientador vai entrar justamente para quebrar isso em você. Ele vai chegar e falar, olha, é viável, não é viável, vai dar para fazer, não vai dar para fazer, eu prefiro tal coisa, e aí vocês vão ter que alinhar ali o que você quer com o que é possível, o orientador quer, para conseguir chegar numa ideia final. Então, com base nisso, em janeiro a gente descartou o projeto, comecei as aulas em março, comecei outros projetos também, e com base nessa experiência inicial em março, eu consegui chegar numa ideia de tema que equilibrasse isso, o que eu queria, o que a orientadora queria, o que seria inovador o suficiente, como ela trouxe, e agora, inclusive nessa semana, eu apresentei 2 ideias novas para ela, que ela trouxe, olha, agora sim, dá para ver que você queimou todos os neurônios, porque foi uma proposta, assim, surreal. Então, semana que vem eu estou no processo agora de lapidar essa ideia nova, transformar em uma ideia única e completa para montar o projeto até o final do mês e conseguir avançar aí nas etapas da pesquisa, do doutorado, mas para vocês verem que isso é normal. E, inclusive, todos os orientandos falaram a mesma coisa, que mudam os seus projetos ou parcialmente ou integralmente, hora que já começam, de fato, o processo na pesquisa. Né? Então, só realmente para trazer um pouco desse lado para vocês também, para vocês entrarem cientes dessa flexibilidade, tá, gente? Vocês precisam, no processo seletivo, no doutorado e na vida, ter bastante humildade, porque vocês estão começando, vocês estão pesquisando um tema agora, vocês vão estar falando com pessoas que pesquisam isso a vida inteira. Eu mesma falei com pessoas que pesquisam isso há mais tempo do que eu tenho de vida. Então, assim, dá muita diferença. Você tem que estar ali numa posição de aprendizado, você está se desenvolvendo enquanto pesquisador. E também, claro, não se colocar também numa situação de humilhado, né? Você também vai contribuir, você também vai trazer elementos novos para essas pessoas que já estão há muito tempo e que às vezes não acompanham especificamente o que você vai pesquisar, para você também não ficar tenso depois. Você chega numa banca de qualificação, de defesa, você é a pessoa mais expert no assunto que você pesquisou, porque só você pesquisou esse ponto específico. Então, é seu tema, a sua ideia, o seu projeto, o seu mestrado, doutorado, tese, dissertação, artigo, é a sua especialidade. Então, você é realmente a pessoa que mais conhece e que tem propriedade para falar do assunto, tá? Acredito que a ideia que eu queria trazer era um pouco dessa, para desmistificar, descomplicar de verdade o processo seletivo, um pouco do que é a pós-graduação. Eu espero que tenha ajudado. Queria, antes da gente continuar, passar a palavra para vocês, ver se alguém tem alguma dúvida, se contribuiu de alguma forma com essa etapa, né? Eu vejo que muitas pessoas me trouxeram no Instagram, nossa, eu queria prestar, mas não prestei até agora, porque eu fiquei muito inseguro, ou então porque eu tenho muito medo de uma etapa específica que para mim parece um bicho de 7 cabeças e isso me desestimulou, e na verdade eu queria trazer um pouco do que é esperado realmente para você ver se é uma coisa que você gosta, se você realmente quer, e aí com base nisso tudo, você conseguir definir ali qual o caminho que você vai tomar, tá? Temos uma dúvida aqui no chat, depois eu abro, se alguém quiser falar também. A Mari, não sei se alguém no Instagram está acompanhando, colocou alguma coisa, se você quiser mandar no chat ou depois falar. Mas, ó, a gente tem uma dúvida aqui do Marcos. Dessas etapas que você falou, qual você acha que é a mais importante e que eu tenho que me esforçar mais? Eu trabalho, tenho pouco tempo, não acho que eu consigo fazer tudo que você fez. Realmente, é o que eu trouxe para vocês. Eu sou meio surtada, ansiosa, e faço um processo bem absurdo.
E isso porque eu me preparei com mais tempo também, então me permitiu fazer esses absurdos. Não precisa a gente se comparar no sentido de falar, nossa, eu tenho que fazer exatamente como a Mainara fez, dar uma de doido e fazer tudo. Não precisa, tá? O que vocês precisam é ter constância. Então, eu vou começar a me preparar uns 2 meses antes, se eu tenho mais dificuldade, uns 4 meses antes, com calma, não precisa ser todo dia, mas marca um horário. Se você conseguir alguém que pode sentar no mesmo horário que você, mesmo que seja para uma atividade diferente, só de marcar esse compromisso já faz muita diferença, tá? E no sentido da etapa que seria mais importante, tem que se esforçar mais, eu diria que todas são muito importantes, porque vocês veem, por mais que a etapa da análise do projeto e do currículo foi a que mais tirou gente, todas elas tiram gente do processo. Então, todas são muito importantes, porque se você der bola fora em uma delas, você realmente não vai conseguir. Agora, você vai olhar no edital, no site da instituição que você escolheu, e vai olhar. Eu, olhando esse daqui da Unicamp, eu falei, nossa, eu realmente preciso dar uma atenção especial para o projeto e para o currículo, porque é o mais perigoso. Né? Então, você vai olhar, nem todo site de instituição tem isso, infelizmente. Como eu disse para vocês, alguns não têm tanta transparência, né, no processo. Agora, se não tiver, você vai ver o que você tem mais dificuldade e é o que você vai se esforçar mais, se dedicar com mais antecedência para evitar que você tenha algum problema depois. Ah, o meu maior problema é a entrevista, eu tenho problema para falar, eu fico tenso, eu gaguejo, então é o que você vai se dedicar com mais pessoas, pede ajuda, treina bastante, para essa fase que você pode ter algum problema. Ah, eu não consigo escrever academicamente, eu não sei usar direito citação, a BNT, eu não sei o que tem que ter em cada trecho, eu vou precisar pesquisar. Então, pesquisa, contrata uma mentora, vê no YouTube, e começa a ver isso desde antes, porque se você já tem dificuldade e deixa para a última hora, vai dar caca, tá? Não vai dar certo. Isso daí já é certeza, tá? Então, eu faria dessa forma, eu não acho que dá para generalizar a etapa mais importante para todo mundo. Mais alguma dúvida, pessoal? Mari, do Instagram, tudo certo? Sem dúvidas? Tudo certo, Mari. Beleza. Gente, então era isso. E agora eu venho trazer para vocês uma surpresinha, né? Que vai ter ali um certo bônus. Se esse workshop já te ajudou ali a entender um pouco do caminho, né? Queria até depois, se vocês puderem colocar ali no chat tudo, se deu para ajudar, se contribuiu. Imagina ter um acompanhamento de uma pessoa que tem experiência, tanto pessoal quanto profissional, de orientar ali vários alunos em diversos lugares, para construir o seu projeto passo a passo. Então, o currículo, beleza, eu tenho que participar, tenho que ter, mas não é obrigatório, tá, gente? Tem gente que passa sem ter publicado um artigo. Então, assim, só de você ter um pouco de experiência, ter uma noção, já é um diferencial, tá? Agora, o projeto, ele é muito importante porque ele vai mostrar essa base toda que eu falei para vocês. E foi pensando nisso que eu estou lançando aqui hoje, especificamente, para quem está assistindo, o método de acesso à pós-graduação, a minha mentoria em grupo, que chama MAP, tá? Então, compartilhando aqui com vocês, essa mentoria, ela é para quem quer entrar no mestrado ou no doutorado, não sabe direito estruturar o projeto, ou não entende ali o edital, o que tem que pôr em cada etapa, sente que está perdido, ou alguém que sabe, mas que quer alguém para mostrar o caminho, para tornar ele menos caótico, menos difícil, né, para ter algum direcionamento já, que economize tempo e também surto, né, que é o mais importante, que não tem como, gente. O meio acadêmico a gente se compara mesmo, a gente surta, a gente sofre, mas tendo alguém para aliviar um pouquinho desse caos, já ajuda, né, e isso eu falo por experiência própria também. O que você vai sair, então, com essa mentoria? Um tema definido, a estrutura pronta, a revisão de literatura, os fichamentos e a primeira versão do projeto. Então, eu vou pegar na mão de vocês em todas as aulas para te ensinar tudo isso. A gente vai falar como fazer esse processo de buscar as informações no site dos professores, de tudo. Vai ser assim, mini metas, igual eu falei para vocês, cada objetivo no seu momento, tudo com calma, para vocês terem ali um processo mais tranquilo. Vamos ter também aulas
sobre como fazer a revisão de literatura, como montar a estrutura base, como fazer fichamentos, como organizar o projeto em si, fazer uma primeira versão formatada, o que colocar em cada sessão. Vão ter vários acompanhamentos para construir o seu projeto. Olha lá, a Célia falou, eu quero para o meu pós-doc, serve também. Você precisa construir um projeto para algum processo seletivo acadêmico, esse é o seu momento, tá? E vai ser em grupo, mas também com momentos ali individualizados para conseguir dar atenção para cada um de vocês e poder, de fato, ajudar, né? Não vai ser ali um curso que você compra, tá lá gravado e vai ficar até vencer lá na sua pasta, porque não é prioridade, né? Realmente é algo prático, ao vivo, com tarefas, e que vai realmente te ajudar a construir o projeto acadêmico. Então, o que ele engloba? 10 encontros ao vivo, de 1 hora cada um, 5 encontros de tira dúvidas com acompanhamento, que serão em grupo, mas com momentos individuais, porque às vezes a sua dúvida também é do coleguinha, e a gente já tenta se ajudar. Isso totaliza 15 horas totais ali ao vivo, em 2 meses de mentoria, então já está tudo bem organizadinho. Vai ter correções ao longo da produção, então a gente vai ter algumas entregas que vocês farão, e eu vou estar corrigindo, e o acompanhamento completo da construção do projeto, tá? Os bônus, comprando a mentoria, vocês ainda vão receber uma consultoria individual para a primeira pessoa que comprar a mentoria. Então, uma consultoria é de 1 hora, e você consegue ali, eu quero usar essa consultoria para a gente entender o processo seletivo completo, já que a mentoria é só para o projeto. Então, a gente pode usar. Eu quero usar essa consultoria lá no final da mentoria para me ajudar a fechar, se eu tiver ainda mais alguma coisa que eu fiquei com dúvida, beleza, a gente escolhe e você pode ir usando a seu favor essa consultoria. Os 3 primeiros vão ganhar também uma revisão completa do projeto. Então, o que engloba? Revisão de conteúdo. Ainara, eu terminei 100% do projeto. Agora eu quero que você leia para ver se o conteúdo ficou legal, se tem mais alguma coisa que eu posso incluir, se tem alguma coisa que ficou fora, estranho. Revisão da escrita ortogramatical, então se está tudo certo, se tem problema de pontuação, de acento, de escrita, e revisão da formatação. Então, beleza, porque no curso a gente não vai ver ali formatação, eu não vou ensinar vocês todos os detalhes de como funciona a BNT. Eu vou, inclusive, tá aqui embaixo, dar um guia de citações e referências que vocês podem consultar, e tem modelos também para vocês adotarem no projeto, tá? Então, é legal essa revisão final da formatação para garantir que vai estar 100% de acordo com o edital pediu, tá? Todas as aulas serão gravadas e disponibilizadas, a gente vai ter uma comunidade no WhatsApp, onde vocês podem estar mandando dúvidas, tanto eu quanto outros colegas podem ajudar, podem contribuir. Vocês vão receber uma pasta do aluno no Drive, que eu já vou mostrar para vocês o que é, e tem muito, muito documento importante. Um template formatado do projeto, que a gente vai montar ao vivo a base dele para vocês verem como funciona, mas eu também vou compartilhar a versão completa. O guia que eu falei de citações e referências da ABNT, um guia de IA acadêmica com prompts validados, que é o guia que tem tanto uma introdução completa sobre como usar os limites éticos, o que vem sendo recomendado pelas universidades e instituições, os prompts que eu usei no meu processo seletivo do doutorado, que a minha aluna que eu comentei também usou, e que outras 2 alunas também usaram, para construir o projeto e construir ali as outras etapas, principalmente no sentido de ajudar a estruturar a pesquisa e depois fazer aquele processo de avaliação que eu comentei com vocês, mas eu acho que a essência desse guia é principalmente essa parte inicial de limites, de usar com mais confiança, de como pode ser usado, até de que forma, né, que muita gente fica em dúvida sobre, e um e-book, que é o Descomplicando o Currículo Lattes, que eu já tenho ele disponível à venda, mas que também vou colocar ali para quem adquirir a mentoria em grupo. O cronograma, ele vai ser ali, então, uma mentoria, como eu disse, de aproximadamente 2 meses, vai iniciar no dia 27 de abril e finalizar no dia 29 de junho, tá? A previsão, caso a gente tenha imprevistos ali, ele pode se estender um pouquinho. Vai ser toda segunda às 8, das 8 às 9, 1 hora de encontro, dependendo ali do grupo que a gente formar de alunas, a gente pode verificar depois a disponibilidade de todo mundo e fazer uma média para ver se dá certo para mim, mas é que agora com o doutorado, as aulas, eu tenho essa limitação. De toda forma, como eu disse, vai ficar gravado, então, na segunda eu não posso, mas na terça eu consigo, e aí já assiste,
faz a tarefa da semana e já fica tudo certo, tá? E vai ter ali esses 10 encontros às segundas e mais os tira-dúvidas, que serão às sextas-feiras, tá? E isso também depois a gente verifica, mas a princípio, segunda e sexta-feira. Toda aula vai ter mini tarefa semanal. Então, o que eu preciso de vocês? Comprometimento. Se você não me entrega a tarefa semanal, você não avança e você não cumpre o cronograma da mentoria. Pode ser que você cumpra metade do projeto, 60%, 70%, 80% do que você precisava, e aí você termina esse restinho depois. Se precisar de uma mentoria individual, uma consultoria, ou uma revisão final, se você não foi um dos 3 primeiros, aí a gente verifica, tá? Mas o ideal, como já são mini tarefas, eu preciso desse comprometimento, porque aqui a ideia é guiar vocês, tornar o processo menos caótico, mais rápido, mais facilitado. Mas a produção, tanto intelectual quanto ali na prática mesmo, é com vocês. Eu preciso desse equilíbrio, dessa parceria para a gente poder avançar. Quem já foi ou já é meu aluno já sabe, tá? E a ideia é essa, uma mentoria prática e progressiva. Eu não vou trazer aqui para vocês teoria, conceitos, parte de como se entende que cada coisa funciona. Esse workshop já serviu muito para isso, e não vou ficar trazendo teoria também para a gente aproveitar mais o tempo da aula, tá? Então, a ideia é, beleza, como eu faço uma revisão? Como eu faço para buscar as informações? O que vocês trouxeram de instituição, de lugar que vocês viram, e como funciona nesse lugar? Então, a ideia realmente é destravar vocês e fazer tudo direto na prática, tá? Para a gente poder avançar todo mundo junto. O que isso custaria, então, normalmente, para um aluno comprar a mentoria individual? A mentoria individual para projeto, dependendo ali da carga horária que o aluno compra, está de R$ 1.500 a R$ 3.000. A revisão crítica do projeto, que os 3 primeiros vão ganhar, seria de 150 a 400, a depender do número de páginas e do que eles gostariam de incluir nessa revisão, seria um combo ou um serviço individual. A consultoria individual, que a primeira pessoa que comprar vai ganhar, seria R$ 400. Os guias e materiais que eu vou disponibilizar, pelo menos uns 150 para cima. Então, isso tudo, para uma pessoa comprar individualmente, não ficaria menos de R$ 2.500, tá? Inclusive, muitos alunos já me contrataram para esse fim, para construir o projeto, e são esses mais ou menos os valores, tá? Dependendo ali do que a pessoa quer, além da mentoria individual, que é o primeiro item. Valor normal, então, da mentoria, R$ 2.500. Corta, chega para lá. O que a gente vai ter, então? Uma mentoria, com tudo isso que eu trouxe para vocês, eu já vou mostrar como que é a pasta do aluno com mais detalhes ali na prática, vai sair para apenas 12 vezes de R$ 103,11, tá? Ou então, à vista, R$ 997. É um desconto gigantesco, tá? A ideia aqui é conciliar tanto facilitar um pouco o acesso para os alunos, porque eu sei que é um valor elevado, eu sei que a gente tem dificuldade, eu sou pesquisadora também, gente, eu recebo bolsa, então, assim, eu tenho noção, tá? Eu sei que é difícil conciliar tudo e ainda ter o valor, investir nisso, eu sei que a gente investe muito do próprio bolso, publicações, eventos, a gente não recebe ainda, muitas vezes paga, então a ideia é facilitar um pouco nesse sentido para vocês, e ao mesmo tempo para mim, que agora com a minha agenda fica mais difícil conciliar tantos alunos, e eu acho que isso pode ser algo benéfico para nós todos, facilitando para vocês terem acesso à minha mentoria, ao meu conhecimento, à minha prática, à minha expertise, e também para vocês conseguirem um valor mais acessível, tá? Só que assim, tem mais. Por quê? Quem está no grupo do WhatsApp do workshop, além desse preço promocional que a gente vai fazer de 997, ainda vai receber o link de compra primeiro e ainda vai garantir um cupom de 10% de desconto válido até amanhã, dia 12, tá? Então, quem entrou no grupo ganhou, tá? Vocês vão ter aí esse bônus, a gente vai mandar o cupom lá no grupo para ficar só para quem tá lá, tá? E ainda mais esses 10%, certo? Então, é isso. Se você quer sair com o seu projeto estruturado, parar de se sentir perdido, parar de procrastinar, principalmente, que eu sei como é, eu sou acadêmica também, essa mentoria é para você. As inscrições estão abertas agora. E aí, antes de encerrar aqui a chamada, eu queria primeiro agradecer, né, quem participou, quem conversou comigo, tanto aqui no grupo, no WhatsApp, no WhatsApp no individual, no Instagram também. Sei que muita gente não pôde estar presente, mas espero que depois a gravação nos ajude.
Espero que tenha contribuído. E deixar aberto também, caso alguém aqui tenha dúvidas sobre a mentoria, queira saber alguma informação complementar, tá? Vou mostrar, antes de fechar, a pasta do aluno, que eu deixei abertinha aqui, ó, TCC, projeto, artigo, dissertação ou tese, no caso aqui vai ter o modelo do projeto pré-formatado, template, tudo para pesquisa bibliográfica, template de registro, bases para pesquisar, dicas, modelo de fichamento, modelo comentado com dicas, livros de metodologia, dicas de estudo e organização, com uma tabela também de conectivos para facilitar a escrita, gravação das aulas, estão tudo disponibilizado, contrato assinado, então eu costumo trabalhar na mentoria com contrato, quem entrar depois, eu vou estar fazendo contratos individuais e mandando para a pessoa para a gente fechar essa parceria, esse compromisso, e o cronograma, que a gente vai montar depois um cronograma de aulas. Essa pasta é a pasta do aluno que eu costumo mandar para todo mundo que compra a minha mentoria, tá? Então, a pasta de vocês não vai estar exatamente assim, porque eu vou criar uma pasta no Drive própria para essa mentoria em grupo, para a MAP, e vai ter também os outros bônus, vai ter tudo bem organizado para a gente trabalhar, não só o que vocês vão receber, mas as entregas que vocês vão fazer depois também, ao longo da mentoria, tá? Então, alguém tem alguma dúvida? Eu vou parar de compartilhar. Como diria um professor meu da época do técnico, dúvidas, perguntas, xingamentos, estou aberta aqui a tudo que vier. Mainara, eu queria saber como é que eu faço para comprar, tá? Perfeito, Célia. A Mari, que está aqui com a gente, inclusive agradecê-la publicamente, ela está me ajudando muito nesse processo, tanto de publicações no Instagram, tudo que vocês vêm vendo, tem o dedinho da Mari no meio, tá? Então, ela que me ajuda nas ideias, a editar, ao que postar, as legendas, ela vem ajudando, ela está agora responsável pela live que está acontecendo no Instagram, e nisso também ela vai, ou já mandou, acho que até já mandou, o link de compra no grupo do workshop do WhatsApp, tá? Ela vai mandar tanto o link quanto o cupom de desconto. Então, por lá você vai conseguir acessar, tá? Célia para comprar, já garantiu o seu cupom. E aí, qualquer dúvida, depois você me comunica, tá? As inscrições vão até ali perto do final do mês, porque a mentoria começa só no dia 27. E aí, então, quando tiver para começar ali, um dia antes ou no próprio dia, eu vou compartilhar também com os alunos no grupo já da mentoria o link de acesso à pasta no Drive, com todos os bônus, com tudo certinho, para a gente poder começar, de fato, ali as atividades, tá? Mari, do Insta, tudo certo? Alguma dúvida? Tudo certo, Mai. Maravilha. Então, eu fico grata, fui acompanhando aqui os comentários também da reunião no Meet. Obrigada pela participação, obrigada por todo o envolvimento, eu acho que foi muito bacana esse processo, conversar um pouquinho mais com vocês no Insta, no WhatsApp, eu acho que enriquece para todo mundo, e eu desejo boa sorte para quem quer prestar o processo, vai dar tudo certo, dei um pouco do panorama aqui, mas tem muitos materiais por aí que podem ajudar, o site em si já é um material riquíssimo, e eu aguardo vocês na mentoria, para a gente poder trabalhar junto mais de pertinho, tá? Um abraço, agradeço aí a participação de todos, um excelente final de semana.